Mateus capítulo 26, versículo de número 14. Irmãos, estejam com as Bíblias abertas. Estaremos meditando a partir do versículo 14. Versículo 14 diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. Meus irmãos, eu quero começar observando com os irmãos a respeito de Judas. Nós sabemos que Judas foi aquele que traiu a Jesus, que vendeu a Jesus. Nós vemos que o simples fato de nós andarmos com Jesus, ou até mesmo desfrutar de algumas bênçãos que o Senhor tem, não nos habilita chegarmos ao céu. Ou vamos dizer assim, não é simplesmente porque hoje nós estamos, por exemplo, caminhando na igreja, frequentando a igreja, que nós chegaremos ao final da nossa trajetória. Nós vemos que Judas, ele foi escolhido por Jesus, porém ele o nega, ele o trai, ele o vende. Então muitas pessoas estão caminhando com Jesus, mas no decorrer da sua caminhada eles negam o Senhor, abandonam a sua fé. Então nós vemos aqui que Judas, ele se dirigiu ao chefe dos sacerdotes. O versículo de número 15 e diz assim: e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhes fixaram o preço de 30 moedas de prata. Observe, irmãos, que Judas, ele caminhava com Jesus, mas ele não estava preenchido com Jesus. Judas estava caminhando com Jesus, porém ele não estava satisfeito com Jesus. Salmo de Davi, ele diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Judas, ele estava demonstrando que no seu coração ele estava à procura de outra coisa. Veja que o versículo 15 ele diz: o que me darão se eu entregar a vocês, se eu entregar ele a vocês? Veja que Judas está dizendo: o que eu vou receber, o que vocês vão me dar? Irmãos, se nós temos Jesus, se nós temos Jesus como deleite da nossa vida, nós não vamos procurar mais nada nesse mundo. Se Jesus é aquele que nos preenche, que nos enche, nós não teremos falta de nada. Veja, se Jesus, ele é aquele que enche o nosso coração de gozo, de alegria, nós não vamos procurar no mundo, nas coisas do mundo, a alegria. Judas demonstrava que o seu coração tinha falta de algo, e ele demonstra que quem era o Senhor do seu coração era o dinheiro. Nós vemos que o dinheiro recebido por Judas, 30 moedas de prata, era o que equivalia ao preço de um escravo quando ele era ferido por um boi. Vamos dizer como está lá em Êxodo 21:32. Se eu tenho um boi e ele fere o escravo de alguém que não é meu, então eu daria 30 moedas de prata. Então veja que Judas, ele estava à procura
de recursos, de dinheiro, dizendo que não estava satisfeito com Jesus. Talvez Jesus não satisfez as suas expectativas. Talvez Jesus não fez o que ele esperava, como muitas pessoas, quando Jesus não faz o que elas esperam, então eles abandonam Jesus. Versículo de número 16 diz assim: desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para o entregar. Então, quando Judas ele foi até os homens ali, perguntando qual o valor que eles dariam, eles fixam o valor de 30 moedas. Então Judas começa a maquinar no seu coração o melhor momento para ele entregar Jesus. E Judas, irmãos, sabia que Jesus estaria com seus discípulos, somente com eles. Judas parece, na verdade, não entendia a missão de Jesus. Pensava que Jesus iria, talvez, lutar com as armas carnais humanas. Então ele procura um momento específico em que só estaria Jesus e os seus 12, ou melhor, 11 discípulos. Pois nós sabemos aqui que quando Jesus é entregue ali, é preso, só estava Jesus e os seus 11 discípulos. E diz que uma grande multidão de soldados foram prender Jesus. Jesus se admira de tantos soldados para prender um homem que sempre esteve com eles nas sinagogas, pregando no meio deles. Então, veja aqui, irmãos, que Judas, ele começa, ou ele permite que Satanás faça ninho no seu coração. Nós sabemos, irmãos, que ser tentado não é pecado. Nós sabemos que na nossa mente pode vir pensamentos talvez errados. Somos falhos e a nossa mente pode parecer algum pensamento, alguma seta maligna. O problema é quando nós começamos a alimentar esses pensamentos. E nós podemos ver que Judas, ele começa a maquinar, porque ele começa a pensar qual vai ser o momento que eu vou entregar Jesus. Ele começa a dar vazão àquilo que ele já tinha feito, que ele já tinha vendido, mas só estava esperando o momento de entregar. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos maquinando na nossa cabeça. A Bíblia diz que Deus falou para Caim: o pecado jaz à porta, mas cabe você dominá-lo. Nós sabemos, irmãos, que o pecado ele está à porta, mas cabe a nós dominá-lo. Judas não foi predestinado, ele não nasceu para ser aquele que venderia Jesus, não. Judas escolheu, ele permitiu, ele deixou que Satanás entrasse no seu coração. Então nós precisamos colocar uma tranca no nosso coração, para que o pecado não domine, não preencha, não entre nele. Nós precisamos, irmãos, deixar que a porta esteja fechada, para que o mal não entre dentro do nosso coração. Você pode fechar,